Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje o assunto é muito gostoso, lindíssimo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje a gente vai falar um pouquinho e dar algumas dicas para vocês sobre as tendências de casamento para esse ano aí de 2021. Muita coisa mudou, né? E quem vai conversar com a gente é essa fera cerimonialista, sem dúvida nenhuma, uma das melhores do estado do Rio de Janeiro, Mônica Fernandes. Muito prazer. Olá, boa tarde. Obrigada por me receber mais uma vez, Nina. É sempre um prazer estar aqui. E aí, Mônica, se você quiser tirar a máscara para ficar mais à vontade, a gente está distante, é melhor, né? Eu prefiro. Melhor. Fica mais confortável. E você fica mais simpática. Obrigada. Gostei. Mônica, então conta pra gente, aliás, responsável por esse cenário maravilhoso, né? Ela e Edilamada Canteiros, lindíssima essa composição aqui, que fez o maior sucesso, né, Mônica? Foi feito com muito carinho, a gente gostou muito do resultado e vai ser um pouco sobre isso que a gente vai falar, né? Essa tendência agora que a gente está usando de folhagens pintadas, enfim. Vamos começar. Muita coisa aí, né? E aí, de cara, assim, a primeira pergunta, né? O que mudou agora para esse ano de 2021 e daqui para frente, né? Muita coisa mudou, né? Principalmente formato de evento. A gente está agora com cuidados muito maiores na execução, tanto na criação do projeto e o tamanho das festas, né? As festas estão um pouco menores, mais intimistas e dando preferência a espaços abertos. Isso é uma tendência que já vinha acontecendo, mesmo antes disso tudo, e que ganhou mais força, né? É como se a gente estivesse casando em casa, que já era um caminho que a gente vinha seguindo, só que mais aberto, mais intimista, com uma pegada mais responsável, né, na questão até das escolhas do material que a gente está usando, dos materiais, olhando assim, não é nem o reaproveitamento, mas o menor desperdício possível em tudo que a gente está usando, desde a decoração, cenário. Isso é um exemplo disso. Originalmente, elas são verdes e cruas, e aqui elas ganharam cores. E se a gente quiser, num outro evento, a gente pode trazer outras cores, né? Isso é um caminho. E aí é uma pergunta assim que a gente não pode deixar para trás, né? Muita gente já vem se programando para casamento. Você uma vez me falou 2 anos, 3 anos, a pessoa começa a se organizar. E com esse nosso novo normal, aconteceu de vários casamentos grandes, que tinham sido planejados grandes, terem que obrigatoriamente se adaptarem a esse pequeno, ou as pessoas estão deixando de casar? Na verdade, a gente está remarcando, é um reagendamento. Quem ainda tem essa expectativa de uma grande festa, de uma recepção maior, com um número de pessoas maiores, elas estão reavaliando datas. Então, a gente já fez um planejamento e jogou para frente. E o que aconteceu foram casamentos serem reduzidos e algumas propostas serem completamente revisadas. A gente ia casar de um jeito, vamos para outro, com um número menor, o que também é uma coisa interessante, porque privilegia um grupo, né? Sim, sim. Aí você realmente coloca na tua recepção aquelas pessoas que fazem toda a diferença, mas essa já é uma tendência. Né? Vamos fazer, o menos é mais. Vamos fazer para menos, com mais produção, com mais atenção aos detalhes, que é importante. Na questão de decoração, você sentiu essa diferença também? De antigamente, né? Antigamente ali pertinho, para esse nosso período? O que a gente tem visto mais é vamos procurar o mais natural possível. Existe uma tendência que é a wild, né, que é meio selvagem, que seria uma decoração que mais adiante talvez você aborde em outros temas, mas que privilegia mesmo flores mais naturais, flores plantadas, o próprio mobiliário mais com madeira, mas não é nem rústico, tá? Mas é palha, madeira,
que a gente tenha uma visão do espaço que ela é mais contemporânea até. Quando a gente fala wild, é porque a gente está usando elementos que, a princípio, seriam mais selvagens. Até né? porque os casamentos agora estão vindo para fora, né? Para a área externa. Aí, quando você vai para a área externa, é você integrar nesse ambiente. Você poder estar com a natureza de maneira mais espontânea, mas eu não sei, espontânea é maneira de dizer, mas mais simples. Sim. Ela está mais integrada. A natureza chegou mais para perto desse casamento, muita né? coisa, muita coisa. Não é mais só na cerimônia, é na recepção também. E aí, para ilustrar isso, né, que ficar falando, as pessoas ficam assim tentando imaginar como que poderia ser o casamento, né? A gente tem umas imagens, eu vou pedir para o Gilberto soltar para a gente, e a Mônica vai comentando. Esse foi um casamento em casa. Em casa? Que já é uma tendência que vem acontecendo há alguns anos e que está com mais força. Você vê que aí o mobiliário ele está com tramas mais naturais na madeira, né, a gente usando cadeira de ratã, a árvore que está ali integrada ao bar. Isso foi no jardim de uma casa. Olha, ficou lindo, parece até um clube, né? Bem bacana. Bem bacana. Pode ir para a próxima. Esse daí foi um casamento para 30 pessoas. Olha, 30, que bacana, né? Muito, muito legal. E com uma pegada bem intimista, tá? Você vê que também tudo bem colorido, madeira, gaveta. É como se estivesse em casa recebendo, apesar de não ser. Isso foi num hotel. Mas a gente aproveitou toda a estrutura. Parecia que era uma casa, eu ia até te perguntar, né? Até pela decoração. Mas a ideia é essa, você olhar e assim, eu estou em casa. Estou em casa recebendo, né? Fazendo um almoço especial, alguma coisa especial, bem bacana. Utilizando as flores ali que a gente está vendo, né? Na gaveta, que a gente abriu as gavetas, eu gosto muito de usar gaveta para decorar. Ficou lindo, ficou lindo. Vamos ver a próxima. Na sequência, olha, mais detalhes. Você vê que o bolo é um naked, que é um bolo sem um acabamento formal. Sim. É a ideia mesmo dele estar nu. Continua na moda o naked cake? Continua. Agora a gente tem a tendência deles em 3, né? Os trios de bolo, duplas de bolo. Não sei se vem aí numa... Vamos ver a próxima. As fotos. Isso é até interessante botar, porque nesse casamento, como foram poucas pessoas, a gente conseguiu contemplar todos os convidados em porta-retrato. Que legal! Então, assim, estava homenageando todo mundo. Isso foi uma coisa muito bacana. Então, essas são as vantagens de um casamento pequeno. Que você pode brincar aí com esses detalhes. Na decoração, e você envolve mais todo mundo que está ali, né? Eu gosto dessa... você está num casamento e de repente vê uma foto sua, é bem bacana. Ali, eu tô junto. Olha, eu estava ali. Faço parte dele. Exatamente. Pode ir para a próxima. Aí é mais detalhe. É uma mesa de tronco, você está vendo? A natureza, o tempo a decoração, ela está super harmoniosa aí. Deixou de ser aquele casamento muito formal, né? Que a gente chamava de chique. Você ainda vai ter, mas eu acho que isso vai mudando a configuração. Até os grandes casamentos, eles querem ter essa ideia de ser uma festa mais intimista. Você vai ver menos mesas redondas com arranjo e você vai ver mais sofás com mesinhas menores em tamanhos variados, mesa de 10, de 8, de 6, de 4. Isso dá um pouco mais de harmonia e eu acho que as pessoas se sentem mais acolhidas. Acolhidas, não é uma coisa tão formal quanto os outros casamentos que a gente estava acostumado a ver, né? Isso mudou bastante. Nesse ponto, até esse momento que a gente vive, eu acho que precisa desse acolhimento, dessa sensação de que eu estou em casa, eu estou com as pessoas que realmente fazem a diferença na minha vida. Então, assim, poder brincar com isso na decoração é muito legal, né? E eu acho que é uma tendência que não vai embora, tá? Veio para ficar. Veio para ficar. Assim como cores, né? Isso seria um outro momento, mas vamos falar agora das cores de 2021. A gente teve pela Pantone 2 cores escolhidas, que foi o cinza e o amarelo.
E é muito interessante a leitura disso, porque é resiliência e esperança. Sim. Então, assim, nada mais adequado para um ano como isso. E aí a gente vem com verde que vai estar em tudo, né? Assim, eu sou super suspeita porque eu amo verde. Mas o verde que é a base disso. Então, você consegue criar decorações que elas vão ser atemporais. Né? É legal a gente poder olhar para frente e pensar assim, não está fora de moda. Eu faria tudo de novo. E eu acho que isso a Vai gente está permanecer. construindo. É bacana essa diferença, né? Tem mais foto para a gente dar uma olhadinha para comentar. É linda. Verde para todos os lados, né? Isso é em casa, né? Olha que coisa boa você poder casar na sua casa. Linda, linda, linda. Bem bacana. Bem. É o que você falou, né? A questão do acolhimento também, né? E da natureza integrada. Sim, vamos para a próxima. O pai arrumando. Lindo. Isso aí é um. Em casa, né? Isso foi em casa lindo, mesmo. Lindo, lindo. O projeto dessa festa foi todo adaptado para o terreno da casa. Olha, aí é a noiva podendo brincar um pouquinho antes. Vamos ver a próxima. Olha que lugar lindo. Isso foi num sítio também, um casamento pequeno, mas aí você vê que a cerimônia ela foi feita num lago, toda pensada para a harmonia mesmo do sítio com a cerimônia e depois a recepção que aconteceu do lado. Esse foi para quantas pessoas? Esse foi para 60. Mas continua sendo um número bem reduzido. Bem reduzido. A gente aí, se quiser ir passando. Pode ir passando. A gente botou as pashminas para as convidadas. Porque quando tiver friozinho, né, já joga nas costas um mimo bem interessante, bem bonitinho também, né? Que convidado tem que ser mimado. Tem. E aí, olha, tá vendo? Isso não é em casa, é numa casa de festa grande, até no Rio, mas a proposta é essa, você criar um ambiente que você esteja em casa. Aí tem uma cômoda que virou uma mesa de chá. Que parece uma casa de fato, né? Uma varanda. Realmente não parece uma casa de festa. Mas é essa proposta da decoração que segue, né? E aí, olha, mais uma cômoda, que eu sou apaixonada, com os bem casados. E é isso, assim, a gente precisa estar hoje num ambiente que acolha. E aí está um reflexo e um resumo de tudo que eu falei, né? Você tem um mobiliário que é um mobiliário que te acolhe, tem sofá, tem estante. Esse continua sendo na casa de festa. Na casa de festa. Mas parece uma casa, né? Porque a gente está vendo um mobiliário de casa. Isso. Né? Com várias flores ali. E várias referências. E a gente tem um teto que é todo misturado de flores preservadas com flores naturais. E fica lindíssimo, hein, Mônica? Vamos combinar. Agora, esse mobiliário você tem... Eu tenho parte... A gente tem um acervo, não é um acervo muito grande, mas existe um acervo aqui, e que eu mesclo com locação com outras empresas. Sim. Né? Senão eu teria que ter um galpão imenso e não comporta, não condiz. Mas eu tenho um acervo bem razoável de mesa, cadeira, sofá... Fora materiais de decoração, que são muitos. Assim, bastante coisa, né? Bastante Ou seja, você monta o projeto de acordo com o que a noiva quer, a gente faz essa adaptação, então, né, para o mini wedding. A gente pode chamar de mini wedding até quantas pessoas? Até 50 pessoas. É um mini wedding. Aí depois começa para micro wedding, e aí você ainda tem o elopement, que são só os noivos, e às vezes os noivos e os pais, no máximo 8 pessoas. Bem pequenininho mesmo, bem reduzido. Fez um que... não botei foto aí. Mas a gente fez um que eram 4 pessoas, os noivos e os pais. E dá para fazer esse planejamento, montar um cenário, tudo? Com tudo que tem direito, com mesa de doces, com cenário da cerimônia, tudo muito bem montado. Isso é alinhamento de expectativas, né? A gente entende, e eu entendo muito bem, que casamento é um sonho que as pessoas não querem abrir mão. De jeito nenhum. É muito desejado, tem muita coisa envolvida, muita emoção ali depositada.
Então, a gente muda o momento em que a gente vive, mas Sim. não deixa de viver Sim. esse sonho. Uhum. Então, poder fazer um elopement, de repente, assim, é até mais interessante, porque você vai trabalhar mais as fotos. Você prepara um cenário para 2 pessoas muito mais rico, Uhum. né? E não quer dizer que as outras pessoas estão de fora. Elas podem ser presenteadas Sim. com kits da festa, Uhum. com acompanhar pelo vídeo, que acontece, mas eu acho que não é a melhor coisa, mas você receber um mimo daquilo que você sabe Daquela que seu data, amigo né? e que é outra, assim, se a gente for falar, uma outra tendência agora são os kits de festa, né? Antes a gente distribuía ao longo da festa, agora a chegada da festa já é uma caixinha com seu álcool gel, com a sua máscara, Sim, sim. com luva, se for o caso, e com os seus docinhos, porque minimiza o desgaste ao longo do evento. Sim. Ou seja, a adaptação completa, né? Tanto do número de convidados, quanto do local do casamento, né? Trazendo cada vez mais para a área externa. E agora com esse cuidado também dos kits, né? Seguindo os protocolos que a gente tem que seguir a partir de agora, né? E aí eu acho que é só uma questão da gente se adaptar e entender que não, assim, a gente não tem uma previsão, mas a gente não precisa deixar de viver, é viver bem o que a gente tem para viver. Sim, né? Com certeza. E casamento não pode ficar de fora, né? Não. Eu que o diga. Não, eu tenho um prazer nisso e acho que a gente pode continuar fazendo com responsabilidade, sabe, Nina? Não tem como a gente adiar isso eternamente. A gente pode reduzir e ir vivendo esse sonho com o que a gente pode hoje. É se adaptar mesmo, né? Aí o ser humano tem essa capacidade assim muito forte, né, de se adaptar a qualquer momento, a qualquer situação. A gente tira de letra. E aí, Mônica, quem quiser seguir a Mônica também no Instagram, vale a pena. A gente tem o Instagram da Mônica aí para mostrar, ó. Tá aí, Mônica, Eventos e Ideias. O que tem é foto para te dar ideia, mas se você não tiver, a Mônica vai ter para você. Né? E só aproveitando a oportunidade, a gente falou de transição e de mudança, e tem uma coisa que esse momento novo me fez refletir, e eu estou começando, a partir de abril, tudo correndo certinho, um curso para capacitação. Olha, que maravilha! De produtores de eventos. Uni a minha experiência, tenho uma sócia que é do mercado corporativo do Rio, e a gente está trazendo para o mundo o que a gente já viveu em forma de curso. Compartilhando conhecimento. Compartilhando conhecimento, exatamente. Então, olha, já está convidada para vir aqui no próximo momento. Assim que tiver aí com a agulha afiada, vem para cá contar para a gente. Tintim por tintim. Por favor. Por favor. Bacana. Mônica, queria muito te agradecer, primeiro por esse cenário, né, lindo, maravilhoso. Está lá no Instagram da Mônica também. Obrigada pelo carinho, ficou lindo, né? Todo mundo comentando. A gente tem que agradecer a Edilamar, que daqui a pouco será sua convidada também, porque ela que é responsável por essa pintura maravilhosa. Linda, que ninguém acredita que são plantas de verdade, né? Lindas. Mônica, queria muito te agradecer. Volte assim que tiver essa novidade para a gente. Sucesso, então, nessa nova empreitada. Obrigada, meu bem. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. É isso aí, gente. Tá vendo? Não precisa deixar de casar. É só se adaptar para o nosso novo normal. E a Mônica está aí à disposição para você refazer, né, os seus planos, repensar o que você tinha programado. Vamos casar, gente. 2021 está aí para a gente casar, né? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu volto a qualquer momento na programação da Diário TV. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso netdiario.com.br. Até a próxima, um super beijo para vocês.